Olá, boa tarde, internauta do Bocão News. Está no ar o seu Fato e Opinião, um programa de política, sobre política, do Brasil e da Bahia. Mais uma semana começando, nós trazemos aqui um resumo da semana, do que ocorreu na política na semana passada e também um entrevistado, que daqui a pouco vocês vão saber quem é. Quer participar? Então entra aí na página no Facebook e faz os seus comentários aí na página que a gente lê aqui ao vivo. Vamos começar então com o nosso resumo. Acompanhe aí na tela do site Bocão News. E o presidente Michel Temer entregou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a defesa dele sobre uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. Os advogados do presidente entregaram na última quarta-feira à CCJ. A defesa do PMDBista é pela acusação de obstrução de justiça e organização criminosa. Com a entrega da defesa, será aberto aí um prazo de 5 sessões de plenário para que a CCJ emita e vote um parecer recomendando a continuidade ou a rejeição das acusações. A livre comercialização de cargos e emendas dos deputados aumentou aí na última semana. A gente acompanhou então que o presidente está correndo para conseguir aí, fazendo um verdadeiro leilão para se garantir no poder ainda em 2018. E o PSDB tirou o relator pró-Temer da vaga do partido na CCJ. A liderança do PSDB na Câmara dos Deputados resolveu retirar então Bonifácio de Andrada, que é de Minas Gerais, da CCJ, e o tucano de Minas foi escolhido relator do pedido de abertura do processo contra o presidente. Mas aí o PSC fez o quê? Abriu a vaga na comissão e Bonifácio de Andrada continua relator da denúncia contra o Michel Temer. Lembrando que ele é pró-Temer. Na última denúncia, que foi a primeira, ele votou a favor, votou pela permanência do presidente no poder. Bom, e o Congresso Nacional finalizou a votação da reforma política nos 45 minutos do segundo tempo. Então, eles tinham um prazo para sexta-feira e eles finalizaram. A Câmara votou e depois o Senado também votou e aprovaram. Aí uma reforma que, inclusive, na semana passada nós tivemos uma discussão aqui no programa, é mais uma chamada reforma eleitoral do que uma reforma política. Poucos pontos foram mudando e a gente debateu aqui na semana passada alguns desses pontos. Ao sancionar a reforma, o presidente vetou a proposta que determinava que os sites suspendessem em no máximo 24 horas, sem decisão judicial, a publicação de conteúdo denunciado como discurso de ódio. Essa pauta foi bem polêmica, porque muita gente se manifestou aí nas redes sociais como uma espécie de ditadura militar, vamos dizer assim, porque você não poder se expressar nas redes sociais é algo bem complicado. O Congresso finalizou então a reforma. Entre as novidades, presta atenção, estão aí a criação de um fundo, que é o chamado fundão, para garantir, na verdade, um financiamento dessas campanhas, já que o financiamento privado foi cancelado, não se pode mais ter o financiamento privado, então abriu-se então um financiamento público e cerca de 3 bilhões, serão direcionados aos partidos políticos na próxima eleição, já a partir de 2018. Bom, esse foi seu resumo aí, pequeno resumo da semana. A gente tem aqui no estúdio o novo diretor de iluminação da Prefeitura de Salvador, Júnior Magalhães. Júnior Magalhães é advogado, especialista em políticas públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direito Tributário já. Pós-graduado já? Pós-graduando. Pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Ele foi secretário municipal de Ação Social de Candeias e deputado estadual por 2 mandatos. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, queridos amigos do Bocão News. Vamos começar então. Você passou aí de coordenador geral das subprefeituras, ou as prefeituras bairro de Salvador, e agora está aí como diretor de iluminação. Qual é o maior desafio? Nas prefeituras bairros ou na direção de iluminação? Juliana, na verdade são 2 trabalhos, 2 cargos que têm uma importância muito grande, uma relevância muito grande na cidade de Salvador. Primeiro, as prefeituras bairros, elas representam a descentralização administrativa, ou seja, a forma de governo mais próxima da população. Hoje nós temos em Salvador 10 unidades de prefeitura bairro, espalhadas pela cidade inteira, 10 gerentes da prefeitura bairro que atendem a população, que estão o tempo todo
olhando para aquela região, levando o olhar da prefeitura para mais próximo. Ou seja, um governo de mais proximidade. Então, esse, com certeza, será o maior desafio, né, de você poder levar a modernização da iluminação pública a todos os cantos da cidade de Salvador. Bom, você é formado, né, em Direito, é advogado. E assim como eu fiz a mesma pergunta para Bruno Barral, né, que virou secretário de Educação e era o diretor de iluminação da prefeitura. Há conversas nos bastidores, os bastidores da política comentam muita coisa, né? E por você justamente não ter nenhuma experiência, vamos dizer assim, na área de iluminação, todo mundo está questionando isso. Como é que você está tratando dessa situação? Né? Dá para seguir em frente? Porque é diferente do seu trabalho na prefeitura, né? Com certeza, nas Juliana. prefeituras Na verdade, o medo, né, às vezes, ele não é ruim, não. Né? Porque o medo nos impõe, às vezes, nos coloca em uma situação que a gente faz com que procurar conhecer aquilo. Né? Eu, de fato, vim conhecer mais dessa área de 2 semanas para cá, né? Tenho me debruçado, tenho estudado. Todos os cargos públicos que eu já assumi na minha vida, eu sempre coloquei de que a gente tem que se preparar para esse cargo. Eu recebi o convite do prefeito, a Semineto. Basicamente, Juliana, eu acho que, ele sabendo que hoje eu conheço a cidade do Salvador, né, o trabalho que a Prefeitura Bairro nos impõe, né, a conhecer todos os cantos da cidade, todos os bairros da cidade, e isso hoje eu conheço, né, e também de gestão pública, porque nós temos uma equipe muito competente lá na Diretoria de Iluminação Pública, né, uma equipe que o próprio Bruno Barral deixou, né, eu, na verdade, tenho hoje uma responsabilidade também de dar continuidade a esse trabalho, né, e pode ter certeza que a gente tem se esforçado, porque eu acho que às vezes a gente precisa dar um tempo, né, as mudanças são importantes, né, para que as mudanças, as melhorias cheguem ao serviço público. Só para você ter ideia, né, eu fui procurar, na verdade, conhecer a área, estudar sobre a iluminação pública no Brasil, né, todo o sistema, toda a situação hoje do nosso parque de iluminação. Só para você ter ideia, a cidade de Salvador tem 172 mil pontos de iluminação pública. Esse é o nosso parque, é o 5º maior parque do Brasil, né, onde destes aí nós temos 75% em média hoje de tecnologia vapor de sódio, que é as luzes amarelas, que com certeza isso gera uma certa insegurança na população. Nós temos hoje em torno de 23% de metálica e um percentual pequeno ainda de LED. Então esse é o desafio, eu me sinto preparado. É natural que as pessoas tenham às vezes essa desconfiança, né? E eu acho que é bom porque é a forma de você se provar, de você de fato devolver à comunidade. Né? Eu tenho procurado ao longo dessas 2 semanas, além de conhecer, né, a semana passada eu estive com o secretário de Segurança, Dr. Maurício Barbosa, onde já consegui com ele, no COI, um assento para a diretoria de iluminação no COI, que é o Centro de Operações do Estado, onde nós teremos todo dia, de 5 até as 11, uma pessoa da iluminação pública acompanhando todas as vias das cidades, mais de 700 câmeras em toda a cidade, espalhadas pela cidade de Salvador, e nós teremos esse trabalho. Estamos também já fazendo uma reestruturação do 56, que é o principal canal de solicitação de serviço do cidadão, né, o nosso principal canal de manutenção do parque de iluminação pública. Eu quero aqui, aproveitando a grande audiência que vocês têm, já convocar a população que possa utilizar o 56, possa utilizar o Fala Salvador através do site também, ou solicitação nas prefeituras bairros. Bom, eu li alguns comentários nas matérias da gente do site. Tem gente falando que tem locais, porque eu não me recordo do bairro exatamente, mas que tem locais que está sem iluminação, troca de lâmpada simples, né, há quase 2 anos. Qual que é a maior dificuldade? É dinheiro? Por que isso não chega exatamente? Ou as pessoas não reclamam? Juliana, nós temos o nosso canal 56, que hoje, para você ter ideia, nós temos em média 400 ordens de serviço, solicitações de protocolo em aberto. É o que eu encontrei, é o que nós temos hoje, e essa nós temos dando andamento. Eu não tenho conhecimento de 2 anos, de 3 anos de solicitação, né? Até porque nós temos um prazo do 56 de 48 horas de atendimento, então esse é o prazo que estabelecemos. Depois, se não atendermos em 48 horas, passamos para a segunda instância, mais 24 e mais 24. Então, ou seja, o prazo limite de atendimento do Fala Salvador, e eu irei me esforçar para que ele seja cumprido, é de 96 horas. Então, desde a solicitação do cidadão até a realização do serviço, ou seja, a troca da lâmpada. É importante também, Juliana, diferenciar o que é manutenção do que, às vezes, modernização. Ou seja,
A manutenção é quando você tem uma lâmpada apagada, está ali um ponto apagado, quando você tem uma queda de um braço de iluminação, a queda da luminária, tudo isso você pode sinalizar através do 56 para manutenção. Quando é substituição, modernização, ou seja, o cidadão quer que a rua dele deixe de ter aquela tecnologia vapor de sódio para um vapor metálico ou LED, ou seja, tirar a lâmpada amarela e colocar a branca. E isso não é possível através do 56. Isso, na verdade, nós estamos reestruturando esse tipo de pedido. A população poderá se dirigir às prefeituras bairros, onde de lá nós daremos andamento a essa solicitação. Você falou da segurança pública, né? A iluminação tem, sim, sua participação, vamos dizer assim, no alto índice de insegurança da população. Você comentou brevemente sobre a reunião com o secretário, eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre isso. Juliana, na verdade é o seguinte, nós temos em Salvador 2 centros de operações, um centro de operações do Estado, que é o COI, e o outro que é o Centro de Controle e Operações da TEM Salvador. Então, esses 2 centros, eles têm hoje um tem 700 câmeras, outro tem 300 câmeras que monitoram a cidade inteira. Então, o nosso objetivo com isso é levar, na verdade, o seguinte, ter um monitoramento sobre a iluminação pública da cidade de Salvador. Por exemplo, a partir do momento que nós teremos alguém lá de 5 até as 11, nós iremos acompanhar se ocorreu um apagão na avenida, se ocorreu um apagão em uma determinada rua, se teve um acidente, às vezes, com poste. Isso, infelizmente, isso é muito comum. Na cidade de Salvador, nós temos hoje um número grande de postes que são, inclusive, essa semana passada nós tivemos em Cajazeira um acidente que o ônibus derrubou o poste. Então, as situações emergenciais, nós teremos condições de atender pelo COI. Aliado a isso, eu percebo que nós começamos a fazer um estudo sobre a mancha criminal da cidade de Salvador. Ou seja, aonde ocorrem os crimes e que tipo de crimes e que horários acontecem os crimes. Para ver se tem alguma correlação com a questão da iluminação pública. Então, esses locais que você tem uma maior incidência dessa mancha criminal, incidência de alguns crimes relativos à ausência ou pouca iluminação pública, nós estamos focando, dando uma atenção maior para que possamos atender e assim também, através da iluminação pública, melhorar a sensação de segurança do cidadão soteropolitano. Você falou no início também da questão de levar a iluminação pública e moderna, né, vamos dizer assim, para todos os bairros da cidade. Como é que fica no subúrbio, né? A gente vê grandes projetos aí de iluminação, que envolve também a iluminação, como na requalificação da Barra, do Rio Vermelho e tal. Mas e a orla do subúrbio e todos aqueles bairros? O que vocês têm de moderno aí, de projetos para a região? A suburbana já é toda em LED, né? A avenida toda suburbana já tem a tecnologia LED. Nós estamos criando na Diretoria de Iluminação uma coordenação da Orla de Salvador, que nós claramente, eu não concebo que a Orla de Salvador é apenas a Otávio Mangabeira, a Avenida Otávio Mangabeira. Eu sei que a Orla você tem todo esse trecho aqui da Barra, até passando por Estrela Mares, até para a do Flamengo, mas você também tem a Beira-Mar, lá na Ribeira, e você tem o subúrbio ferroviário lindíssimo, né, que precisa ter uma atenção. Então essas áreas terão prioridade, já tem, na verdade, hoje, o próprio Bruno Barral, meu antecessor, já tinha uma atenção muito especial, já existe essa coordenação da diretoria de iluminação, apenas nós estamos implementando, dando ela mais vigor para que possa atender, de fato, essa comunidade. Na questão da modernização, Juliana, nós temos hoje, na cidade de Salvador, em curso, uma parceria público-privada, que eu entendo, depois de todas as pesquisas que nós fizemos, todos os estudos, visitando outras capitais do Brasil, eu entendo que hoje é a melhor forma de gerir o parque de iluminação pública de uma cidade. Por quê? A empresa privada, que eventualmente venha a ganhar uma parceria dessa, ela tem um compromisso de renovar todo o parque de iluminação em 5 anos. Ou seja, em 5 anos a cidade de Salvador vai ter LED, luz branca em toda a cidade de Salvador. Então, isso é muito importante. Se formos aguardar, primeiro, iniciando a capacidade de investimento da Prefeitura, e olha que tem ocorrido várias obras de requalificação na cidade, o prefeito tem se esforçado nisso. Estamos agora, para você ter ideia, acabamos de concluir a Ulisses Guimarães, ali na Sussuarana, toda em LED. Já concluímos a Barro Reis, toda em LED. Estamos agora em obras na San Martín,
toda em LED. Então, mas assim, e vamos dar continuidade a isso, né? Mas pela capacidade orçamentária do poder público, isso vai demorar um tempo, né, para que toda a cidade seja modernizada, como eu falei no início. Eu passei a conhecer a cidade do Salvador. Passei a conhecer também a desigualdade, os bairros mais carentes. Né? Por exemplo, eu digo assim com muita sinceridade, eu acho que quem mora na Barra tem direito ao LED, assim também como quem mora em Nova Constituinte. Quem mora em Alto de Coutos, quem mora em Paripe, quem mora em Periperi, né? Quem mora no Cabula 6, ou seja, em Pau da Lima, em São Marcos, a Baixinha de Santa Rita, a Baixinha de Paracaína, de São Gonçalo, porque essa é a visão, de fato, de um gestor moderno, de que você precisa levar a modernidade para toda a cidade. Então, eu defendo que a parceria público-privada vai possibilitar que nós, em um curto espaço de tempo, atendemos a cidade do Salvador, né, modernizando, levando a tecnologia LED. Só para você ter ideia, nós teremos uma redução da conta da ordem de mais de 50% de consumo a partir do momento que instalarmos LED na cidade do Salvador. Então, além de ser ambientalmente mais considerável, então isso, com certeza, é a tecnologia, a modernidade, que, por exemplo, agora a cidade de Belo Horizonte, eles estão lá também uma parceria público-privada. Né? E eles já estão em curso, renovando, já iniciou a renovação do parque de iluminação. Então, eu acho que esse é o maior desafio, né? Além da manutenção, além de atender o cidadão no tempo, dar a resposta ao cidadão no tempo que o cidadão exige, que o cidadão merece, né? Nesse prazo que nós estabelecemos aqui. Então, eu acho que é um desafio grande. Esperamos que, em Deus, que possamos entregar ainda, se Deus quiser, no ano de 2018, o início da modernização em toda a cidade de Salvador. Agora, você falou do orçamento, mas numa entrevista que você deu na semana passada, você disse que o município arrecada cerca de 8 milhões por mês, que é aproximadamente 100 milhões por ano. Aí, de fato, você defendeu a parceria público-privada, que tem, possivelmente, vai ter uma vigência de 20 anos com a empresa que vai fazer esse serviço que você comentou. Agora, especula-se aí, eu vou ter que perguntar, especula-se aí que a FM Rodrigues, que é uma empresa, inclusive, que lidera reclamações em São Paulo, estaria sendo beneficiada nesse processo. Eu quero que você conte como é que está esse processo da licitação. Duas coisas. Primeiro, essa questão da arrecadação é importante esclarecer a comunidade. De fato, nós temos hoje uma arrecadação em torno de 8 milhões por mês, o que daria em torno de 100 milhões por ano. Uhum. Então, desse valor, Juliana, quase 40% nós pagamos a conta de energia da cidade, que às vezes as pessoas não sabem disso. Todos os postes que nós temos na cidade, a população é pago pela contribuição da iluminação pública, paga pelo cidadão soteropolitano. Então, em torno de média, 40% nós pagamos de iluminação pública. A Coelba, inclusive, pagamos mensalmente a Coelba um valor considerável, mais de 3 milhões e meio nós pagamos todo mês de fatura Coelba, que é a iluminação do parque. Depois, desse valor, em torno de 25%, nós pagamos de manutenção. Ou seja, para manter a cidade acesa, para resolver os problemas que nós temos hoje na cidade de apagões, de vandalismo. Infelizmente, esse é um problema recorrente na cidade. Eu queria pedir e contar com a colaboração do soteropolitano em denunciar esse tipo de crime, porque é um tipo de crime covarde, porque é um tipo de crime que prejudica a cidade. Muitas das vezes, nós estamos ali acompanhando sempre, a Orla de Salvador, aqui próximo do Jardim de Alá, vandalizado em vários momentos. Estamos acompanhando ali a Praça Lorde Crocklin, ali na Federação. Isso recorrente, nós temos o furto de cabos, né, de comediantes, que realmente, alguns já foram presos, para vender o cobre. Então, e o restante do valor da contribuição de iluminação pública, do FUNCIP, Juliana, nós fazemos as obras da cidade. Todas as praças da cidade têm o dedo da diretoria de iluminação. As quadras, nós estamos aqui, a prefeitura vai entregar aqui essa semana, a obra de Jardim de Alá. Nós estamos lá fazendo toda a renovação daquela iluminação pública, inclusive a iluminação pública que nós temos tido uma crítica muito grande da população, e com razão, que é do trecho ali do Jardim dos Namorados até o Aeroclube, inclusive com vários postes corroídos pelo salitre. Nós estamos adquirindo agora 27 postes de fibra de vidro que vamos instalar nas imediações do Jardim dos Namorados até o antigo Aeroclube, para dar melhorar a iluminação pública daquele
aquele trecho. Então, isso também é fruto desse orçamento da FUNCIP. Então, eu acho que é importante a população realmente conhecer, né, ter uma forma transparente a utilização dos seus recursos. E quanto à questão da FM Rodrigues, Juliana, posso lhe assegurar, não conheço a empresa, não tenho qualquer tipo de relação com a empresa. Nós estamos, na verdade, nesse processo fazendo o correto, de uma forma muito transparente. Inclusive, no dia 23 de outubro, nós teremos audiência pública, eu queria aqui já convidar, né, dia 23 de outubro, às 8 horas da manhã, nós teremos no Parque Social, no auditório do Parque Social, ali no Parque da Cidade, a partir das 8 horas da manhã, teremos audiência pública sobre a parceria público-privada. Acabamos de ter agora 30 dias de consulta pública, onde qualquer cidadão poderia entrar no site lá e dar a sua contribuição para melhorar o edital e os contratos futuros da parceria público-privada. Tivemos 170 questionamentos. Desses 170 questionamentos, acatamos 59. Nós colhemos essas informações e acatamos. Outros foram dúvidas, em torno de 20 nós não acatamos. Então, o processo é muito transparente, o processo é muito aberto, não há qualquer interferência para beneficiar a empresa A, a empresa B, a empresa C. Eu estou muito tranquilo nesse processo, não conheço nenhuma empresa FM Rodrigues, desse tipo aí. Espero que, na verdade, a população acompanhe e nós estaremos fazendo o processo todo transparente, né, para que a ideia é de que a empresa passe, a parceria público-privada possa olhar e fazer os investimentos necessários. Para você ter ideia, um dos ganhos futuros da parceria público-privada será a telegestão. Como é que vai ser a telegestão? Eles vão ter lá um sistema de acompanhamento, como já é assim nas grandes cidades do Brasil. E se apagar um ponto daquele, 172 mil pontos que nós temos, um daquele apagar, não vai precisar mais o cidadão entrar em contato para ligar. Automaticamente eles vão identificar aquele ponto apagado e irá resolver. Então isso é modernidade, isso é tratar realmente o cidadão com respeito, isso é trazer para Salvador o que Salvador precisa e merece. Então eu tenho muita tranquilidade de poder agora conduzir esse processo, né, junto com o prefeito Assemineto, que é uma pessoa altamente bem intencionado, uma pessoa que está preocupado de fato de poder levar o melhor para a cidade de Salvador, principalmente para os bairros mais carentes, para os bairros mais pobres. Agora tem uma reclamação aqui de uma crítica de um internauta, né? É o Marcos Henrique, ele está falando, então coloca as lâmpadas da rua Fonte do Governo, em Brotas, você já anota aí o nome da rua, e ele faz uma crítica, né? Que na eleição aparece um monte de lâmpadas e agora é uma guerra para se conseguir. Mas aí você está falando, então, que precisa da participação popular, lógico, né? Para poder dizer onde estão os pontos, mas também há uma possibilidade, então, de modernização nesse sentido, né? Com certeza. Eu acho que a participação do cidadão ela é importante em qualquer processo. Não se faz gestão pública no Brasil sem a participação do cidadão. Acabamos recentemente de conduzir um processo chamado Ouvindo Nosso Bairro. Nós, em 2015, nós criamos esse projeto. O prefeito abraçou, o prefeito Assemineto, juntamente com o nosso chefe de gabinete, João Roma, abraçou esse projeto. Começamos, na verdade, a ouvir as comunidades. O que é que o prefeito entendeu? E isso é importante. Você governar cidades como Salvador não é uma tarefa fácil. E os orçamentos são limitados. Os custos são crescentes, a receita do município é limitada. Então, nada melhor do que você fazer isso aliado à vontade popular. Porque quem mora numa comunidade pobre, Juliana, ou qualquer outro bairro da cidade aqui, é quem deve, na minha opinião, é quem deve opinar sobre o que é mais importante. Porque às vezes a prefeitura de cima para baixo acha que é mais importante fazer uma quadra. Mas quem mora naquela comunidade, o mais importante é fazer uma escadaria. O mais importante, às vezes, é fazer uma iluminação pública. Então, eu aprendi isso na prática em Salvador. Eu estive recentemente no Canadá, no mês de junho, em Montreal, no Observatório Internacional da Democracia Participativa, onde nós fomos discutir todas as formas de democracia participativa direta e também apresentar o nosso Ouvindo Nosso Bairro, que hoje é referência, inclusive, a própria cidade de Curitiba já copiou praticamente, apenas mudou o nome, lá fala Curitiba, mas o conceito e toda a estratégia é nossa. Hoje o prefeito, pela manhã, estava anunciando 58 ruas de recapeamento asfáltico, onde a população escolheu, porque esse, segundo o Ouvindo Nosso Bairro, ele foi totalmente digital. Nós criamos um aplicativo com a estrutura da prefeitura, através da COGEL, e onde 73 mil pessoas votaram e onde a população escolheu a obra mais importante de cada bairro da cidade. Então, isso é muito importante. Desses 160 bairros que votaram, 61 bairros identificaram a obra de iluminação pública como a principal, como a primeira obra. E eu terei agora a missão e a responsabilidade
de fazer as obras de modernização em 61 bairros da cidade de Salvador. Então, com certeza, as melhorias irão chegar, a modernização da iluminação pública é um desafio crescente, a manutenção é um desafio crescente, e eu quero aqui conclamar a população da cidade de Salvador para que utilize o canal do Fala Salvador, utilize o 56, utilize o site do falasalvador.salvador.ba.gov.br, utilize as prefeituras bairros para solicitar o serviço, porque nós precisamos dessa informação do cidadão. E cabe a gente, aqui, com toda a humildade, atender e poder fazer pela comunidade. Então, nós temos hoje um prazo inicial de 48 horas de atendimento, então é esse, e um prazo limite de 96 horas. Então, esse é o nosso prazo de atendimento. Eu estou correndo com isso, porque eu sei que, às vezes, um ponto apagado, isso gera um transtorno para a comunidade muito grande. Então, nós estamos procurando reestruturar o 56, junto com a ouvidoria lá, com o nosso amigo Huberto Viana, estamos trabalhando nisso para que o 56 funcione ainda melhor e possa atender a cidade de Salvador. Ótimo. O Wellington Santana também está participando aqui, faz um elogio, Salvador, cidade maravilhosa, minha terra natal. Pode mandar perguntas que ainda dá tempo, viu? De perguntar aqui para o Júnior Magalhães. Júnior, você está na diretoria, estava como assessor especial do prefeito ACM Neto. Tem pretensões aí para deputado estadual ou federal ano que vem? Juliana, na verdade eu tinha, em 2010, eu passei 8 anos na Assembleia Legislativa, tive a honra de representar o Estado da Bahia. Eu não sou daqueles que acham que a classe política é o que tem de pior. Eu acho que o caminho, a gente não pode defender a negação da política de jeito nenhum. O caminho é a política. Se os políticos atuais não representam a vontade popular, a população tem o direito de escolher. Eu defendo, de fato, sou contrário, às vezes, esse discurso de contra a política, contra todos. Tal. Eu acho que o caminho é a política e o caminho é a boa política. A política do trabalho, a política do respeito. Eu, em 2010, encerrei o mandato e tinha decidido, na verdade, cuidar, e advogar, cuidar de alguns projetos pessoais, e fiquei algum tempo fora. Em 2014, o prefeito me chamou para integrar no gabinete como assessor especial. Lá começamos a desenvolver alguns projetos importantes, a exemplo do nosso bairro, o gabinete de integração. Nós transferimos a sede da prefeitura para uma das prefeituras bairros durante o dia inteiro, um projeto muito importante. Continua em ação na Prefeitura de Salvador, inclusive no final de semana, agora no sábado, estava na região de Brotas, levando um serviço para a comunidade. Depois assumi o desafio da Prefeitura Bairro e hoje na diretoria de iluminação, ao qual eu tenho me dedicado, me esforçado e tal. Eu brinco que às vezes a gente tem que saber o timing das coisas. Eu acho que por hora eu não penso, não sou candidato a nada. Nesse momento eu sou candidato a tentar ser um bom diretor de iluminação. Então, esse é a única vontade, o meu desejo nesse momento. Não penso por hora de voltar a disputar cargo político. A gente entende que às vezes vejo um momento muito complexo, muito complicado hoje para a classe política, um descrédito muito grande, infelizmente, mas espero, torço, peço a Deus que a gente possa, um espaço de tempo o mais rápido possível, a população brasileira voltar a acreditar nos seus políticos e que os seus políticos possam honrar esse voto, porque a pessoa quando vota, eu sempre disse isso, a pessoa quando vota é confiança. Você confia, você delega ao político o direito de lhe representar, e delega ao político o direito de defender seus interesses. Então, eu acho que é uma função muito nobre, é uma função muito nobre e que eu acho que todo e qualquer homem e mulher que assuma uma posição dessa tem que valorizar, tem que devolver com trabalho, com respeito e tal. Então, mas por hora eu não sou candidato a nada. Sim, e para a Prefeitura de Candeias? Juliana, tem um tempinho a mais, aí dá tempo para... Juliana, eu sou filho de Candeias, tenho muito orgulho da minha terra, cresci na cidade de Candeias, minha mãe já foi prefeita lá por 2 mandatos, é o coração, às vezes, do nosso dia a dia, a vontade de ver nossa terra bem, eu acho que isso é muito importante, mas também por hora eu não tenho projeto de disputar a prefeitura de Candeias. Eu acho que, infelizmente, você fala de Candeias, infelizmente eu tenho que fazer uma crítica também de ordem política. Infelizmente, o atual prefeito não está correspondendo com a confiança que a população
deu, um filho da cidade, um médico da cidade, mas infelizmente, né, o que nós estamos vendo hoje na cidade é um descaso muito grande, é um despreparo total, porque você para assumir aquilo que você perguntou no início, e para mim eu estou muito tranquilo quando as pessoas perguntam. Quando eu assumi, o prefeito me convidou para ser diretor de iluminação, a primeira coisa, eu precisava me sentir preparado para assumir esse desafio. Primeira coisa. Né? E se, eventualmente, eu não me sentisse preparado, pode ter certeza que eu não aceitaria assumir um cargo desse. Porque é um cargo de grande responsabilidade, né? Pode ter certeza que de 2 semanas para cá, né, as noites de sono ficaram menores, né? A preocupação toda é à noite, né? Nós temos olhado a cidade talvez com um olhar diferente, né, do que eu olhava até então, né? Porque a gente não tinha esse foco de olhar a iluminação pública. Hoje você olha, você já vê, às vezes, a oportunidade de fazer uma obra, fazer uma melhoria em uma comunidade. Então, acho que isso é muito importante, né? E eu espero que o atual prefeito da minha cidade, lá de Candeias, ele possa olhar de fato para a comunidade, porque a cidade merece, a cidade independente da briga política. Da mesma coisa que em Salvador, acho que independente de quem esteja no poder, né, o benefício que um gestor faz, ele não leva nas costas depois. Né, fica para a população, principalmente a população mais carente. Eu digo sempre isso, não tenho vergonha alguma, né, eu venho de família muito humilde, eu sou filho de uma ex-açougueira, minha mãe foi açougueira, foi camelô, foi costureira, né, ali o tempo todo, meu pai trabalhando no texto, né, para criar, e sempre com aquela história de eu preciso dar a vocês aquilo que eu não tive, então eu vi isso a minha vida toda, meu pai e minha mãe, né, mas com dificuldades, aquela coisa toda, né, e quando você vem disso, né, de história de luta, de trabalho, de sacrifício, né, e muitas vezes eu vi meu pai e minha mãe fazer sacrifício para eu estudar, né, eu tenho que estudar, então isso, para meus irmãos estudarem também, então quando você vem disso, você tem uma ligação muito forte, principalmente com a população mais pobre, mais carente. Pode ter certeza que eu consigo olhar os bairros de Salvador mais carentes com muito carinho, com muita atenção, porque são pessoas que de fato merecem e precisam muitas das vezes de atenção maior do poder público. Então por isso que eu digo assim, o mesmo direito quem mora em bairro nobre de ter a sua iluminação branca, em LED, metálico, tem a população dos bairros nobres também merece e precisa ter. Pronto, o Júnior é filho da ex-prefeita de Candeias, Tônia Magalhães. E a pergunta é a seguinte: nas últimas eleições, Tônia estava bem até, né, nas pesquisas que a gente publicou. E o atual prefeito saiu na frente. O que aconteceu nas últimas horas ali para a Tônia perder essa eleição? Olha, eu não me preparei para falar de Candeias, mas vamos lá. Na verdade é o seguinte, eu acho que não é a primeira vez, eu acho que lá em Candeias, infelizmente, tem tido uma prática muito ruim na reta final da campanha, onde os adversários se desesperam, né, ficam, às vezes, com uma política muito baixa, muito rasteira, né, que eu sinceramente, eu não acho que é a melhor forma de fazer política. Eu sempre soube separar, tem vários amigos meus, né, inclusive amigos de infância, que são hoje adversários nossos, mas, no entanto, o fato de ser adversário não dá o direito de você ser inimigo, de você ser cruel muitas das vezes, você mentir com a família do adversário. Então eu atribuo isso, essa reta final que eles conseguiram reverter, porque de fato a gente tinha uma vantagem muito grande eleitoral lá na cidade, né, as mentiras de reta final, né, as promessas que não foram cumpridas. Só para você entender, o prefeito de Candeias prometeu, na última semana, já no desespero, né, para tentar ganhar a eleição, ele prometeu que iria dar meio salário mínimo a todas as famílias da cidade. Com certeza, você percebia claramente que era uma proposta meramente eleitoreira, difícil de se cumprir, como não cumpriu até hoje. Então, isso, na verdade, enganou a população. Prometeu que ia dar plano de saúde para todos os servidores públicos. Nada. Então, prometeu um projeto 100% asfalto, né? Nada disso. Então, tudo isso, eu acho que você chega, infelizmente, isso que aconteceu em Candeias tem acontecido em muitos lugares do Brasil, graças a Deus que não acontece aqui em Salvador, porque a gente vê um gestor que foi eleito, né, como prefeito da Semineto, reeleito com mais de 74% da população, em todos os bairros da cidade, que é aclamado, que é respeitado onde vai, a população acredita, mesmo a população sabendo que ele não fez tudo que a cidade precisava, e nenhum outro vai fazer tudo. Mas deu a sua contribuição, acho que isso é muito importante. Infelizmente, né, a cidade de Candeias passa por um momento de desgoverno muito grande, de descaso. Eu fico triste, né? Esperava que o prefeito, pelo fato de ser jovem, ser filho da cidade, ser um médico filho da cidade, pudesse honrar a nossa terra, mas infelizmente o que eu estou vendo todo dia
vergonha, descaso. Estive lá no final de semana passado, presenciei a cidade toda esburacada, né, a saúde um caos, né, ele que é médico, é até contraditório, né, então eu acho que isso é ruim para a cidade, não é ruim para o prefeito. E a minha crítica aqui, eu queria deixar bem claro, não é a figura do prefeito, é a figura da forma que estão governando a cidade, porque a gente não pode pensar que o gestor ele é eterno, o gestor passa. Né? Então eu queria, de fato, estar agora podendo ter, eu diria sem problema nenhum, se tivesse algo positivo, eu estaria aqui dizendo, né, aqui nas câmeras de vocês, algo positivo na gestão de Candeias, mas infelizmente não. Ok. A última pergunta só do nosso internauta Luiz Alberto. Na verdade, ele está questionando aqui por que a BR-324, no trecho da Brasil Boa Gás, pergunta. está tudo apagado. Inclusive, ontem aconteceu um acidente com vítima, né? Vítima. A reportagem da Record, hoje de manhã, falou sobre isso. Primeiro, aquele trecho de responsabilidade ainda da Prefeitura? Como é que funciona aí? Eu, quando cheguei na diretoria, esse foi um dos pontos que eu fui, de fato, assim, eu queria deixar bem claro. Além da questão da manutenção, do 56, né, de você poder dar uma resposta imediata para o cidadão de Salvador, eu fui identificando alguns problemas mais críticos na questão da iluminação pública. A exemplo desse furto de cabos em vários pontos da cidade, né, a exemplo da orla também de Salvador, a exemplo da paralela com vários apagões, né, inclusive eu estou saindo daqui agora, estou indo para uma reunião com a CCR, no canteiro da CCR lá do aeroporto, já tivemos uma reunião semana passada com a equipe da CCR, estamos discutindo com a CCR várias intervenções que estão ocorrendo nas imediações da Avenida Paralela que não pode prejudicar a iluminação pública. E um desses trechos que eu tenho me debruçado desde o primeiro dia que assumi, e acho uma vergonha, é aquele trecho da entrada da cidade de obrigação da concessionária Via Bahia. Aquele trecho ele está sob concessão, inclusive nós já acionamos o Ministério Público Federal, inclusive já soltamos nota na imprensa, estamos acionando a NTT, que é quem pode obrigar a Via Bahia. Já foram tentadas várias negociações com a Via Bahia, porque aquilo é uma vergonha de fato. Eu tenho passado ali sempre, e quando eu volto, eu retorno lá da diretoria de iluminação, e de fato você tem um trecho muito grande escuro. De fato, como o internauta falou, houve ontem um acidente com vítima, então nós estamos atentos a isso e estamos até já tentando, a semana que vem, uma audiência com o presidente nacional da NTT em Brasília, para que eles possam obrigar a concessionária Via Bahia, porque aquele trecho está sob a concessão deles, né, e eles alegam de que fizeram aquela iluminação, mas porque houve furto. Então, mais uma vez também, ali foi furto dos cabos, né, naquelas mediações. Então, e por isso que eu disse que essa questão do furto dos cabos realmente é um crime muito cruel com a cidade. Né, e a gente tem que combater isso. Eu pedi ao apoiar o secretário de Segurança, o Dr. Maurício Barbosa, para que possamos identificar esses criminosos e identificar também quem compra. Né? Quem compra esse tipo de material. Né? Isso prejudica toda a cidade. Mas eu acho que, boa pergunta, essa questão da Via Bahia. Estamos acompanhando, né, e esperamos que a Via Bahia possa olhar o mais rápido possível de resolver aquela situação vergonhosa. Ok. Obrigada, viu, Júnior, pela entrevista. Te desejo boa sorte aí nessa nova caminhada. E seguiremos em frente. Vamos ver se vai ser candidato a deputado. Não sou candidato. Você pode aqui gravar, não sou candidato a deputado. Pode escrever isso aí. Mas eu quero agradecer a Juliana, você, a todo aqui do Bocão News, né, o fato e a opinião, me colocar à disposição da população também da cidade de Salvador. Né, pode ficar tranquilo, eu não sou daquele tipo de gestor que não aguenta receber crítica. Se nós estamos no cargo público, nós temos que fazer isso mesmo. E a crítica é bom. Porque é bom que ajuda a gente, fortalece, dá o rumo, melhora e tal. Então, a população de Salvador pode ficar à vontade, né, com as críticas, identificar os pontos apagados da cidade e utilizar os canais do 56 e do site do Fala Salvador. Ok. Obrigada, então, pela sua participação. Acompanhe aí mais notícias no bocãonews.com.br. Nós voltamos na segunda-feira que vem. Até mais.